tudo bem? Estamos aqui hoje fazendo mais um vídeo para dar dicas de trocas de sustentabilidade. Hoje nós vamos falar de desodorantes. Vou contar um pouquinho das minhas experiências com todas essas coisas, esses aqui que eu já experimentei, claro que teve outros, mas esses aqui são os que eu tenho aqui comigo agora. E vale a pena comentar que desodorante é uma coisa bem, assim, é um ponto crítico, porque muitas pessoas acreditam que os desodorantes naturais ou que não tem um monte de químicos não vão funcionar. O que não é verdade. O nosso corpo, ele ao longo da vida, a gente vai usando esses montes de desodorantes industrializados e o nosso corpo vai meio que se viciando nisso. E o pior ainda é pensar que alguns desses desodorantes, eles não são nem só, tipo, eles são antitranspirantes, eles impedem o nosso corpo de fazer uma função natural, que é respirar e transpirar. Então, eu fujo muito de antitranspirante, porque pra mim não faz o menor sentido. O corpo, ele tem que funcionar. O cheiro é ruim, a gente não quer que ficar cheirando, enfim. Então, existem soluções para combater isso. E aqui são algumas das experiências que eu tive, que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes de falar isso, eu queria falar uma outra coisa. Não existe desodorante que funciona e desodorante que não funciona. O que existe é desodorante que funciona pra mim e desodorante que funciona pra ti. Então essas dicas que eu vou dar não são assim, compra esse aqui, que esse aqui vai ser ótimo. Tu vai ter que experimentar, tu vai ter que fazer os teus próprios testes, sentir como é que é no teu corpo, se tu vai gostar de um desodorante em barra, se tu quer um desodorante de pasta, se tu quer um roll-on, se tu quer um desodorante de líquido. Enfim, tudo isso são experiências que eu vou contar como eu fiz, mas que são coisas muito pessoais. Então, se tu quiser começar a fugir dos desodorantes industrializados, a dica número 1 é: começa tentando. Se um não funcionou, não desiste. Tenta outro, depois tenta outro, até que tu vai encontrando uma coisa que te satisfaça e que seja legal pra ti. E à medida que tu vai deixando de usar os industrializados, uma coisa que acontece, e eu vi isso acontecer com várias pessoas já, relatos de vários amigos, é que o teu corpo vai se adaptando, ele vai se desintoxicando, e aquilo que no início, às vezes na primeira semana, o desodorante não funcionava, continua usando, continua 2, 3, 4 semanas, o teu corpo vai se desintoxicando e aquilo que eles não funcionava começa a funcionar. Então isso é uma coisa bem impressionante, assim, na verdade, né? É uma dica de que não desiste, tenta, e a solução que vai funcionar pra ti não é necessariamente a solução que vai funcionar pros outros. Então eu não vou dar a dica do que tu deve comprar ou não, eu vou mostrar o que eu já comprei e quais são as vantagens e desvantagens que eu entendi em cada um deles. Queria começar por esse aqui, que é o da Consciência do Cerrado, que é feito feito lá no interior de Minas Gerais. Eu comprei lá num evento que eu fui na Beta, e foi a minha primeira experiência. De início eu achava que ele não ia funcionar, porque foi a minha primeira experiência justamente. Mas daí eu fui fui insistindo nele, e eu comecei a perceber que esse desodorante aqui funcionava super bem pra mim. Eu gosto do fato de ser líquido. E eu gosto porque eu acho que facilita a aplicação e tal, mas ele tem a questão de que ele é ainda feito de plástico. Os desodorantes líquidos, normalmente eles têm essa pegada ainda de plástico. Todos os que eu tenho líquidos, que eu gosto de usar líquido, na verdade, todos os que eu tenho líquidos ainda estão apegados à pegada do plástico. Então isso é uma questão que a gente tem que considerar. Outro que eu usei, que eu acho bem legal, é o de sálvia, da Cativa. Esse aqui quem comprou foi a minha mãe. A minha mãe, por exemplo, comprou e não se adaptou, não gostou do cheiro da sálvia, ela começava a tossir, começava a espirrar. Eu, pelo contrário, adoro o cheiro da sálvia. O Mário usou esse durante algum tempo e eu gostava muito. Então, mas ele é, de novo, um desodorante líquido e ele tem a pegada do plástico. E ele tem um cheiro bem forte. Eu gosto. E esse aqui é um que, por exemplo, tu encontra. Esse aqui, por exemplo, foi comprado numa Panvel, ou seja, não é nada tão fora da realidade, tu não precisa procurar tanto para encontrar. Ainda nos líquidos, vou falar desse aqui, que é o da Natural, que eu comprei aqui com a Carla, da Beleza Mais Natural, aqui de Florianópolis, no Morro das Pedras. Esse aqui foi um que eu gostei tanto, eu comprei ele, já usei ele mais uma vez, acho que esse aqui já é o terceiro tubo que eu uso. Ele tem desse cheiro e tem de um outro cheiro também, um azulzinho que eu gosto também. E eu acho que esse aqui talvez seja um dos mais funcionais.
mas ele tem a pegada do plástico e ele é líquido. Então é uma outra dica, gosto muito dele. Outro que eu usei e que achei bem interessante, que daí não tem a pegada do plástico, e essa é uma questão interessante, é esse aqui da Ares do Mato. Não dá pra... A coisa não acaba não pegando muito bem o foco, mas enfim, cadê? Não dá pra ver direito. Mas ele é em vidro, ou seja, não tem a pegada do plástico, ele é tipo uma pastinha assim, ó. E eu gosto muito do cheirinho dele também, e ele é bem funcional. Mas, na verdade, hoje em dia, depois de ter passado por todo esse processo, todos esses funcionam comigo. O meu corpo não tem mais aquela demanda de ficar exigindo um desodorante super, ultra, mega power 48 horas. Então, assim, o corpo se adapta. Então, na verdade, hoje em dia, tudo isso funciona pra mim. Deixa eu passar aqui. Tudo isso funciona pra mim. É tudo um processo de adaptação biológica, na verdade. Então, outras opções. Bom, deixa eu falar esse aqui, que é o da Flora Essencial, que daí já é um outro formato. Esse aqui também é aqui de Florianópolis, feito pelas meninas lá dos Carianos, artesanal e muito bom. Na verdade, esse é o que a gente tá usando mais no momento. O Mário e eu juntos. Na verdade eu intercalo, às vezes eu uso esse aqui porque esse aqui ainda tem um restinho, mas dependendo do dia, como ele é de pastinha, dependendo da roupa que eu coloco, eu não coloco ele, daí coloco esse aqui, então eu faço uma intercalação. E eu acho que também isso também é legal. Ajuda a fazer todos funcionarem, porque tu não vicia o teu corpo em coisa alguma. Esse aqui da Flora Essencial, então, ele é de roll-on, que é uma coisa, por exemplo, que o Mário, que ainda não consegui, que estava demorando, eu comecei a passar por esse processo de entrar para os desodorantes naturais, por exemplo, foi em 2018, mais ou menos, e o Mário vinha acompanhando, me olhando passar por esse processo, e ainda não tinha entrado totalmente nesse mundo. Ele experimentou algumas coisas, mas ele não conseguia se ater a ficar só nisso. E ele ainda usava os Rexona, Power, qualquer coisa. E com esse aqui da Flora Essencial, o Mário sentiu que dava pra ficar praticamente só com ele. O Mário tem usado diariamente agora, inclusive pra pedalar, que era uma coisa que ele acreditava, desodorante natural não vai servir pra segurar suor de esporte. Então esse da Flora Essencial, o Mário se adaptou de uma forma que eu fiquei surpreendida, assim, eu comprei pra mim, dali a pouco eu vi que ele tava usando e ele, não, esse desodorante aqui pra mim funciona. E ele queria alguma coisa tipo roll-on, então, tu vê, tem coisas para todas as soluções, para todos os públicos. Então esse aqui é um dos que a gente está usando atualmente, de roll-on. Ele ainda tem a pegada do plástico, infelizmente, mas quando a gente vai para uma coisa mais líquida, e ele é mais líquidozinho, é realmente difícil de fugir do plástico ainda, né? Nem sempre o vidro é um investimento também, e tem a questão se tu vai carregar ele para algum lugar, às vezes é ruim tá carregando o vidro contigo, enfim. E agora o último aqui é esse aqui, que é o da Positiva, que eu compro com a Thaís da Ecomutari, aqui também do sul da ilha, aqui do Campeche. Esse aqui sim, esse aqui é um desodorante que ele não tem nada de plástico, ele é todo de papel craft e ele é no outro formato já. Então ele é no formato de bastão, tu empurra o dedinho aqui embaixo, ele sobe aqui pra cima, olha só que divertido. Então ele é bem mais durinho e dependendo da pessoa que não gosta de usar uma coisa mais líquida, uma coisa mais pastosa, esse aqui pode ser uma boa solução. Funciona, também funciona. Bom, pra mim, Luísa, que já tem o meu corpo que não tá mais viciado em aditivos químicos de desodorantes, todos esses aqui atualmente estão funcionando. E uma outra coisa que me acontece, além disso tudo, é que hoje em dia eu não uso mais desodorante todos os dias. Tem gente que vai ficar, que absurdo, não usa desodorante. Não, eu não uso desodorante todos os dias. Eu trabalho em casa, né? E nem sempre tá tão quente. O meu corpo se desviciou de desodorante de uma forma que aquilo que quando eu era adolescente eu acharia inconcebível, hoje é uma realidade. Às vezes eu saio do banho, se não tá um dia tão quente, eu não vou pra rua, não vou fazer nada de muito diferente, eu fico em casa sem desodorante. Nossa, olha só que coisa boa, né? Não precisar usar desodorante. Enfim, então essas são algumas das dicas que eu queria trazer pra vocês hoje. A dica é, faça a tua transição, experimenta por ti, vai no teu tempo, vai no teu ritmo, mas faz essa troca, porque o nosso corpo precisa respirar, precisa transpirar e não precisa de um monte de aditivos químicos. Obrigada e até o próximo!